Bom dia a todos, agradecer a quem está conectado, acompanhando a divulgação da nossa pesquisa do mês de outubro, a pesquisa mensal que o Secov faz. Nós estamos inaugurando este novo formato e pretendemos que toda a divulgação de pesquisa seja feita desta forma. Tínhamos a previsão de estar comigo aqui, Celso Petrucci, economista-chefe do Secov, o presidente Flávio Amari, que teve um imprevisto na sua locomoção e não vai poder participar conosco dessa divulgação. Pedimos desculpas, né? Mas imprevistos acontecem. Durante a nossa divulgação, que eu vou fazer uma apresentação para vocês, nós poderemos receber perguntas feitas pelo próprio chat, né, que vocês estão conectados, as quais a gente procurará responder ao final da apresentação. Então, como que nós vamos trabalhar? Eu vou fazer uma breve apresentação, né, com alguns aspectos da economia. Depois vou falar dos lançamentos, das vendas, da velocidade de vendas, falar de oferta final, tratar de todos os assuntos e, ao final, farei algumas considerações finais, né? É fato que nós estamos divulgando o 10º mês do ano e já sentimos uma melhora bastante significativa nos últimos 4 meses, principalmente de julho a outubro, né? Nesses 10 primeiros meses, somente em 3 meses nós tivemos números negativos em relação ao mesmo mês do ano de 2016. Né? Isso demonstra uma tendência de crescimento tanto nos lançamentos, ou seja, uma maior confiança do empresariado, dos incorporadores, em fazerem os seus lançamentos, e mais do que isso, demonstra uma aderência a esses lançamentos pelos potenciais compradores e pelos compradores, né? Iniciando a apresentação, eu vou falar rapidamente assuntos da economia, né? Previsão do PIB para este ano de 0,9% de crescimento, mesmo já enfatizando que a indústria da construção tem a previsão de um PIB negativo de 6% durante o ano de 2017. Ou seja, a construção continua num processo que se iniciou no segundo semestre de 2014, com o seu PIB caindo significativamente, né? A inflação, né, vai provavelmente fechar o ano em torno de 3%, abaixo da meta, o que exigirá até do Banco Central uma justificativa para ter a inflação abaixo da meta durante este ano, né? A meta da taxa Selic é de 7% esse ano, o boletim Focus das últimas semanas, e se manter em 7% durante o ano que vem, apesar de já existirem consultorias especializadas que estão falando numa taxa Selic de até 6,5% no ano passado, né? E a taxa de desocupação no país caindo significativamente, né? Eu queria ressaltar que eu tenho repetido isso aqui internamente e até externamente quando sou perguntado. Nós estamos entrando num cenário que é um novo cenário para nós. É um cenário de fechamento de um ano com uma taxa Selic bastante baixa, recorde histórico da taxa Selic, e com uma inflação bastante baixa também. E melhor do que isso, nós estamos terminando este ano com um cenário praticamente dado para 2018 de se manterem as expectativas, tanto de taxa Selic baixa, quanto de inflação contida, né, em índices muito baixos. Isso vai levar o mercado imobiliário a passar por um cenário que é desconhecido para nós. Nós nunca atravessamos 2 anos seguidos de uma taxa de juros tão baixa e uma inflação baixa também. Aqui é só para relembrar que todos os índices de confiança do consumidor, da construção, do comércio e da indústria, eles tiveram uma curva de inflexão já ao final de 2016 e eles continuam subindo, ou seja, conforme vai passando o tempo, conforme as reformas vão avançando,
conforme as aprovações de questões muito pontuais vão acontecendo, inclusive para o nosso setor, como a reforma a consolidação das leis trabalhistas, como a terceirização e outras medidas que o governo vem tomando, cresce a confiança da economia, cresce a confiança no trabalho, já com uma geração de empregos, né, positiva esse ano, de mais de 300 mil empregos, quando a gente olha janeiro a outubro, apesar de que a construção civil ainda continua no nível negativo de geração de empregos, continuamos perdendo empregos com carteira assinada, e dentro da construção civil, que é um segmento mais abrangente do CAGED, o segmento que mais perde empregos hoje, mais perde vagas de trabalho, é o setor de construção. Nós estamos terminando mais obras do que iniciando novas obras. Então, o setor de construção, nos últimos 36 meses, ele teve 1 ou 2 meses só positivos, aí há alguns meses atrás. Falando do mercado imobiliário da cidade de São Paulo, que vocês que estão assistindo estão acostumados a acompanhar, né? Nós temos um mercado imobiliário bastante ativo na cidade de São Paulo, é o maior mercado imobiliário da América Latina, e quando a gente olha a série histórica de 2004 a 2016, nós temos aí uma média de 30 mil unidades lançadas, mas a gente vinha percebendo, principalmente desde 2013, a partir de 14, 15 e 16, uma redução nos lançamentos, né? Nós, de janeiro a outubro, ainda estamos com números positivos quando comparado com o ano de 2016. Estamos com 3,5% de unidades lançadas a mais neste ano de 2017. Vocês devem lembrar que o Secov projetou para esse ano um crescimento de 5 a 10%, tanto em lançamentos quanto em vendas no início do ano, né? Nós continuamos mantendo a projeção de 5 a 10% nos lançamentos, porque o mês de novembro, apesar de truncado pelos feriados, ele foi um mês de bastante lançamentos e bastante aderência nos produtos, né? E agora, no início de dezembro também, o primeiro final de semana, tivemos muitos lançamentos, tanto nos 2 primeiros fins de semana, né? E alguns com bastante aderência também. Então, a gente, já adiantando para vocês, a gente está mantendo a nossa expectativa de fechar o ano, né, quando tivermos já a base de novembro e de dezembro e a pesquisa de novembro e de dezembro, com lançamentos aí algo em torno de 5 a 10% positivos em relação a 2016 e com as vendas crescendo, né? Nós estamos com um crescimento de vendas em relação ao ano passado de 20%, quando a gente compara janeiro a outubro. Repetindo para vocês, dos 10 meses, somente 3 meses foram negativos em relação aos mesmos meses do ano de 2016. E nós temos um fenômeno também que vem ajudando, vamos dizer, no resultado da nossa pesquisa, né? Nessa melhoria das vendas, né? Relembrando a nossa metodologia, nós trabalhamos com números de vendas líquidas, ou seja, nós pegamos as vendas mais os lançamentos, menos os distratos, para poder saber qual é o resultado das vendas líquidas. Como os distratos, eu vou mostrar para vocês, apesar de ser um assunto que ainda não está solucionado institucionalmente, apesar de a gente sentir ainda que não temos um marco regulatório para o futuro, né? Apesar dessa solução ainda não ter sido dada, eu vou passar por isso ao final da apresentação, como os distratos estão diminuindo, nós, consequentemente, estamos tendo mais vendas líquidas, ou seja, o reflexo dos distratos nas vendas até 2016, ele foi muito mais negativo do que é nas vendas agora dos 10 meses de 2017. Um outro fato que nossa atenção e que é bastante positivo é que nós já fechamos de janeiro até outubro com 8,2 bilhões de volume de vendas, né? Uma média aí de 800 milhões de reais por mês, né? E que a gente acredita que continue durante os meses de novembro e dezembro, o que nos vai fazer retornar aí para um patamar de 10 bilhões de venda esse ano. Agora,
Um detalhe que é tão ou mais importante que isso é que desde 2009, que a gente olhando esse gráfico que está na tela, nós não tínhamos um ano onde as vendas superavam o VGV de lançamento em reais, em bilhões de reais. E esse ano nós estamos com as vendas com 8,2 bilhões de reais, de janeiro a outubro, e com os lançamentos de 8 bilhões de reais. O que mostra, mais uma vez, esse fenômeno da redução dos distratos, mostra a aderência dos produtos que estão sendo colocados no mercado e mostra que uma demanda que foi reprimida muito durante os anos de 15 e 16 começa a ser atendida pelo mercado imobiliário na cidade de São Paulo. VSO, venda sobre oferta, né? Alguns conhecem como velocidade de vendas. A gente está trabalhando esse ano aí com uma média de 6,6, já superior à média de 2016 e 2017, e podemos chegar aí, quando a gente olha o VSO anual, que fechou aí fechou outubro com 38,5, nós já devemos voltar no VSO aproximadamente de 2015, né, que era maior do que o VSO de 2016. Ou seja, a velocidade de vendas, né, influenciada também na sua fórmula pela redução de lançamentos e pela redução de distratos, ela vem melhorando no mês a mês, tanto na sua média mensal quanto no seu resultado anual. Esse é aquele gráfico que a gente sempre procura mostrar, que são os lançamentos e vendas acumulados nos últimos 12 meses, né? Onde a gente vê que esse ano já mostra uma reversão de tendência da curva, né? Nós tivemos o ano passado, no final do ano passado, nos últimos 2 meses, nós tivemos o lançamento aproximadamente de 6 mil unidades, e é o que a gente está acreditando que a gente capte de informação de lançamentos também para esses últimos 2 meses de 2017, né? Então isso mostra, e a gente acredita que esta tendência que a gente vem de julho a outubro, tanto de crescimento nos lançamentos quanto de crescimento nas vendas, a gente acredita que ela possa se sustentar até o final do ano. Esse é o gráfico da amostra que nós temos das rescisões contratuais, entre parênteses, distratos, que nós temos na média dos últimos 12 meses também, né? Então, nós atingimos um pico aqui na cidade de São Paulo, deixando isso bem claro, isso é uma amostra aqui para a cidade de São Paulo, atingimos um pico de quase 24% na média em agosto de 2016 e agora em outubro de 2017 nós estamos com 12,6%, né? Isso também mostra uma tendência irreversível de redução dos distratos, né, das rescisões contratuais unilaterais, mas não nos deixa menos preocupado com a falta de um marco regulatório para que a gente possa, nesse novo ciclo de crescimento de mercado imobiliário que é esperado a partir do ano que vem, vender as nossas unidades, colocar as unidades no mercado com maior segurança de respeito aos compromissos de compra e venda. Oferta final, né? Às vezes conhecida como estoque. Atingimos o ápice do estoque na cidade de São Paulo em maio de 2015, com 28 mil unidades, quando a gente olha sempre os lançamentos dos últimos 36 meses, e hoje estamos aí com algo em torno de 18.800, 18.900 unidades, né? A gente é sempre arguído qual é o estoque de equilíbrio, se esse estoque é preocupante. Não é preocupante, né? E nós, pela experiência que nós temos aqui de muitos anos de pesquisa, a gente costuma dizer que estoques entre 15 e 20 mil unidades na cidade de São Paulo não nos preocupa, porque, só relembrando alguns, né, quando a gente pega médias históricas aí desde 2004, nós temos aí uma média de 28 mil unidades vendidas por mês, mesmo com resultado fraco.
A partir de 2014, 2015, 2016 e 2017, essa média ainda é muito alta. Então, este número de unidades na planta, em lançamento, em construção e prontos, não nos preocupa quanto à quantidade de estoque de imóveis na cidade de São Paulo. Uma questão que eu vou tocar um pouco mais no final e que é uma questão, vamos dizer, muito importante para nós, é a questão do financiamento imobiliário, né? Todo mundo vem acompanhando aí a movimentação aí em alguns sentidos, né? Principalmente nas questões de estrutura de capital da Caixa Econômica Federal. Afinal, a Caixa Econômica Federal é responsável por 2/3 do crédito imobiliário no país, né? Nós vamos falar disso nas considerações finais, mas os financiamentos com recursos da caderneta de poupança, segundo o Data BCIP de outubro, né, eles totalizaram aí 36 bilhões, um pouco mais de 36 bilhões, com financiamento de 147 mil unidades. Isso mostra, vamos dizer, e reforça a nossa preocupação com a limitação de recursos a partir de 2018, porque, só para relembrar vocês, durante os anos de 2013 e 2014, nós chegamos a ter aí algo em torno de 110 bilhões de financiamento com recursos da caderneta de poupança e com o financiamento para produção e aquisição de aproximadamente 500 mil unidades. Então, é perceptível pelos números, vamos dizer, a queda que nós tivemos nesse tipo de operação é uma queda que é dada pelo mercado, é uma queda que é dada pela elitização da concessão de crédito pelos bancos, né? Mas é um assunto que eu vou tratar ao final da apresentação e que é muito importante, é um assunto muito importante para nós do setor de incorporação, para nós do setor de comercialização e eu tenho certeza que para os bancos também, que todos os bancos hoje demonstram uma gana, uma atração pelos financiamentos imobiliários, né? A caderneta de poupança, com a mudança da remuneração, a partir do momento que a taxa Selic baixou de 8,5%, ela começou a demonstrar uma certa... Ela, durante os anos de 15 e 16, ela mostrou uma resiliência, né? Ela, em termos nominais, ela manteve o saldo aí sempre em torno de 520 bilhões, 2014, 2015 e 2016. Em 2017, ela já deve fechar aí com algo em torno de 540 bilhões, né? Existe, vamos dizer, uma tendência e uma expectativa do mercado financeiro, do mercado nosso, do setor imobiliário, que com a Selic a 7% ao ano ou abaixo de 7% ao ano, com a mudança de remuneração da caderneta de poupança, ela se torna atrativa e nós teremos já em dezembro e a partir do ano que vem uma entrada de recursos na caderneta de poupança que provavelmente no segundo semestre já reflita, inclusive, na concessão de novos financiamentos. Ou seja, a expectativa da caderneta de poupança para o ano que vem é uma expectativa positiva em relação aos outros ativos financeiros, né? Esse slide é o slide do balanço que a BCIP fez no final do ano, quando ela mostrava a projeção de aplicação de recursos, tanto da caderneta de poupança quanto ao fundo de garantia, no ano de 2017, aí atingindo 117 bilhões, né? Os números vão fechar próximos a esses, né? Vocês veem que aqui a BCIP previa um decréscimo de 3,5% nos recursos da caderneta de poupança em relação a 2016. E isso vem se consolidando, se não for menos 3,5%, vai ser menos 2%, menos 5%. Ou seja, a aplicação de recursos da caderneta de poupança, ela será muito próxima ao que foi o ano de 2016. E o fundo de garantia
superando um pouco os recursos de 2016, mas já tendo claro para o mercado imobiliário que o ano que vem o patamar será aí algo em torno desses 70 bilhões que o Fundo de Garantia poderá dispor de recursos para financiamento. Ou seja, trocando em miúdos, aquela projeção que a BCIP fez no começo do ano vem se consolidando e vem se confirmando aí para o ano de 2017. Agora, somente fazendo algumas considerações sobre o mercado para esse final de ano, para o mercado no ano que vem, né? A questão das reformas, né? Eu acho que o país hoje, todo mundo já conhece o que é reforma da Previdência, conhece o que é teto de gastos públicos, conhece todos os ganhos que essa equipe econômica, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco Central, conseguiram aí as reformas positivas que já foram feitas, mas também vem acompanhando aí com bastante debate a reforma da Previdência, né? Nós somos otimistas ainda, né, em relação à possibilidade de votar a reforma da Previdência esse ano. Agora, se não houver condições legislativas de votar essa reforma esse ano, né, nós não podemos esquecer que ela é prioridade para o país e que nós contamos com o Congresso Nacional para que possa, e com toda a sociedade civil, para que entenda melhor o que é a reforma da Previdência, entenda que não vai haver perda de direitos para quem já está aposentado, entenda que não vai haver perda de direitos para quem se aposenta por idade, né? Aqueles aposentados por idade de um salário, entenda que os aposentados rurais não vão ter perdas e que existe a necessidade de se equiparar o teto de aposentadoria para os funcionários públicos e os funcionários privados, né? Nós temos a expectativa positiva que o nosso legislativo, os nossos deputados, os nossos senadores, né, eles tenham o convencimento de que isso é muito importante para o país e que a gente consiga passar essa reforma da Previdência, que ela é muito necessária para complementar a PEC do gasto o teto dos gastos públicos, né? Ela é muito importante para que não falte recursos para a educação e para a saúde e que para a Previdência possa, em 10 anos aí, segundo dados que são apresentados pelo governo federal, possa nos próximos 10 anos, de 2018 a 2028, economizar aí algo em torno de 600 bilhões de reais, né? Quanto à questão da economia, né? A economia parece que para o ano que vem ela já está dada, né? Nós vamos ter um crescimento aí de algo em torno de 2,5% a 3% do PIB, né? A inflação, ela também vem bastante contida, né? As iniciativas do Banco Central e tudo que aconteceu na economia, a contenção dos preços de alimentos, né? Vamos dizer, apontam para uma inflação o ano que vem também algo em torno entre 3% e 4%. Ou seja, nós vamos, repetindo, nós vamos entrar no segundo ano seguido com uma taxa Selic muito baixa, com uma taxa de juros real que o país está experimentando, é uma nova taxa de juros real, ainda alta, mas é um novo experimento para o país, e com uma inflação aí de algo em torno de 3% a 4%. Esses dois dados são bastante favoráveis para o mercado imobiliário, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Falando um pouco sobre eleições, né? Apesar de ser um ano de eleições, né, e nós a cada 2 anos temos eleições, e essa eleição é a eleição presidencial, a cada 4 anos, uma eleição de presidente, de senador, de deputados, né? Apesar disso, o mercado imobiliário, ele não para, né? Então, a gente acredita que se tivermos um ambiente institucional, vamos dizer, positivo, né? Principalmente com
essa reforma da Previdência e com a manutenção desta política econômica que vem sendo austera durante o ano de 2018, né, nós estamos seguros para dizer que o mercado imobiliário, aí sim, falando até em níveis nacionais, é um ano que parte para um novo ciclo de crescimento para o mercado imobiliário. E para o mercado da cidade de São Paulo não deve ser diferente, né? Nós ainda não queremos fazer uma previsão, nós pretendemos fazer isso quando da apresentação do nosso balanço, quando a gente fechar o ano de 2017, mas seguramente se a economia se mantiver nos trilhos como vem se apresentando, né, nós não acreditamos que o processo eleitoral possa influir negativamente. E essa nossa crença, ela tem, vamos dizer, um pilar básico, né? É a demanda de imóveis no país, né? Só para relembrar um dado que a gente sempre repete, né? Nós temos aí algo em torno de 1.100.000 a 1.200.000 casamentos por ano, nós temos aí algo em torno de 300 a 350.000 divórcios por ano, nós temos uma população jovem migrando muito pelo país e nós temos a formação de novos domicílios estimada, né, num trabalho que fizemos com a Fundação Getúlio Vargas para os próximos anos, em torno de 1.400.000, 1.500.000 domicílios por ano. Ou seja, não há problema de demanda para o mercado imobiliário, né? Então a gente acredita que crescimento de confiança no emprego, né? Redução de taxa de desemprego contínua, economia contida, economia andando normalmente e a equipe econômica conseguindo manter essa política durante o ano de 2018, a gente acredita num crescimento que vai levar a um novo ciclo do mercado imobiliário a partir de 2018. E, finalmente, falar uma preocupação nossa do setor, né? Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas que eu vou daqui a pouco abrir, a questão dos recursos, né? Como a gente já vinha acompanhando desde o início aí desta década de 2010, os recursos da caderneta de poupança e os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, eles foram suficientes para suportar um crescimento até o ano de 2016, 2017 do crédito imobiliário, né? Agora nós atingimos um patamar de crédito imobiliário em relação ao PIB em torno de 9,5 pontos percentuais, 10 pontos percentuais, né? Mas nós sempre ficamos olhando para o futuro. E já estamos seguros de que, para que possamos chegar aí a um patamar de 15% de crédito imobiliário em relação ao PIB, que é um patamar, por exemplo, experimentado pelo Chile, que é um país que a gente olha muito, faz muito benchmark com o Chile, né? Nós teremos a necessidade de novos recursos, né? A poupança continuará sendo muito importante e fundamental, um pilar fundamental como foi nos últimos 50 anos. O Fundo de Garantia, muito importante, um pilar fundamental como foi nos últimos 50 anos. Mas a gente tem a expectativa de ter acesso aos novos recursos e, por enquanto, o recurso que a gente está acreditando que possa chegar no mercado já em 2018 é a letra imobiliária garantida, o cover bond brasileiro, que, segundo o Banco Central, deverá ter sua regulamentação finalizada, ter passado pela CVM, até o mês de março de 2018. Precisamos desses recursos e, mais do que isso, precisamos que esses recursos cheguem a taxas condizentes com a capacidade de tomada de crédito da população do país. Ou seja, nós precisamos de taxas medianas de financiamento para a pessoa física em torno de 8, 8,5%, que é o que nós experimentamos, principalmente nesse último ciclo virtuoso que estivemos aí, principalmente nos anos de 2010 e 2011, né? Eu vou agora passar aqui para responder a algumas perguntas. Eu estou aqui com uma pergunta da Chiara, né? Qual o crescimento de lançamentos e vendas esperados para 2018 e de vendas para 2017?
Chiara, como nós temos uma dúvida se a reforma passa agora em dezembro ainda, pelo menos na Câmara dos Deputados, ou se ela vai ficar para fevereiro, né? Eu vou deixar a expectativa. A expectativa para o ano que vem é de crescimento, não tenha a menor dúvida. Mas a intensidade disso eu vou deixar para o nosso balanço quando a gente fechar o balanço de 2017, tá? E o crescimento das vendas em 2017, eu acho que pode continuar surpreendendo, né? Repetindo, nossa previsão no início do ano era de lançamentos e vendas crescer entre 5% a 10%. Né? Continuo achando que lançamentos vai crescer entre 5% a 10%, mas já com uma expectativa de que as vendas ou mantenham esses 20% de crescimento ou possam até chegar aí a um crescimento um pouco maior, em torno de 22%, 23%, 24%, até 25%. Isso por causa da aderência dos produtos que estão sendo lançados, da demanda que estava reprimida e continua reprimida, e da adequação dos preços dos lançamentos imobiliários que têm sido feitos na cidade de São Paulo. Então, só para ser um pouco mais objetivo, terminar o ano com 5% a 10% de crescimento em lançamentos e venda com crescimento que vai de 20% a 25% em relação a 2016. E eu tenho uma outra pergunta aqui, que ela é sempre colocada para nós do mercado imobiliário, do segmento imobiliário: qual é o impacto da queda da Selic no mercado imobiliário? O impacto ele é bastante positivo, principalmente com a expectativa de redução da taxa de juros na ponta final, que é a taxa de juros para os compradores de imóveis, tá? Né? As taxas de juros de financiamento. A gente acredita, e existe um delay entre a queda da Selic e a queda das taxas de juros, apesar de já ter sido puxado por alguns bancos, uma queda de taxa aí para algo em torno de 9% a 9,5% ao ano para os financiamentos à aquisição. A gente acredita que o ano de 2018, mantido esse cenário econômico, mantido esta tendência que nós vimos atravessando, as taxas de juros, em função dessa Selic baixa, tem uma tendência de queda, né? E ela tem um outro reflexo, que é aquele que eu comentei da caderneta de poupança. Se passarmos um ano com a Selic aí em torno de 7%, ou 6,75%, ou 6,5%, seguramente a caderneta de poupança vai atrair muitos recursos e também isso reflete aí depois de uns 6 meses, 9 meses, na melhoria dos financiamentos imobiliários com recursos da caderneta de poupança, né? Uma outra pergunta aqui: 2018 é um ano de eleições e Copa do Mundo, assim como foi em 2014. Qual a influência desse cenário no setor? Olha, é aquela influência de... O mercado imobiliário, ele vive muito dos seus finais de semana, vamos dizer assim, né? É lógico que eu vou usar um exemplo como o mês de novembro. O mês de novembro esse ano, apesar de nossos índices antecedentes serem muito bons em termos de venda, né, foi um mês muito truncado por feriados prolongados, o que vai acontecer também no ano que vem, né? Então eu acredito que as eleições têm a sua influência. Eu acredito que a Copa do Mundo, lógico, para um país de 200 milhões de adoradores de futebol, também tem uma influência, mas acredito também que a demanda que existe por imóveis, a necessidade da primeira moradia, a necessidade que existe de formação de novas famílias, ela não influenciará, vamos dizer, não potencializará para baixo o mercado imobiliário, né? Somos otimistas de que, mantidas reformas e mantida a política econômica, né, e esta sensação que transparece os índices de confiança, que teremos um ano de 2018, em termos de economia, com estabilidade, o mercado imobiliário seguramente, né,
ou acreditamos muito nisso, vai iniciar um novo ciclo de crescimento, a par de eleições, a par de Copa do Mundo e a par de um ano com muitos feriados prolongados, né? Ah, tá. Está entrando mais uma pergunta aqui. Qual o tipo de lançamento? Aliás, só para relembrar o que eu falei no início aqui da nossa divulgação, logo em seguida todos os dados vão estar em download aí no chat para serem baixados, tá? Qual tipo de produto prevaleceu em outubro? E eu vou aproveitar esta pergunta, eu estou finalizando essa divulgação, eu vou aproveitar essa pergunta para entrar numa outra questão. O tipo de produto, 1 e 2 dormitórios, né? Ainda prevalece a tipologia de 1 e 2 dormitórios. Mas eu vou aproveitar a pergunta e vou falar o seguinte. Já a partir de julho, né, até um pouquinho antes, a partir de junho, nós saímos daquele mercado que foi de 15 e 16, que era essencialmente de produtos de ticket baixo, de produtos nas regiões mais periféricas da cidade e de produtos, vamos dizer, voltados aí para uma classe média e para uma classe baixa, vamos dizer assim. A volta da confiança do empresariado fez com que houvesse diversificação de produtos, né? Nós tivemos uma prevalência da Zona Leste, como exemplo, em 2015 e 2016, e também no início de 2017, mas já a partir de julho, a gente percebeu que empreendimentos na Zona Oeste, na Zona Sul, bairros como Perdizes, Vila Madalena, Vila Romana, Vila Olímpia, Itaim, Moema, começaram a aparecer mais lançamentos do que aqueles que apareciam só pontualmente. O que eu estou querendo dizer com isso? O mercado, a partir do segundo semestre, ele já houve uma diversificação do mercado, com uma maior confiança do incorporador, no lançamento de produtos voltados mais para uma classe média alta e classe alta, né? Eu tenho a impressão que esta vai ser vamos dizer, este é o cenário para 2018. Nós teremos um mercado muito mais parecido com o que era até 2011, 2012, 2013, com ofertas de produtos mais baratos, com ofertas de produtos de preço médio e ofertas de produtos para a classe média alta e para a classe alta, né? Mesmo porque volta a ser um grande negócio você comprar um imóvel a partir de agora, já foi durante 2017, mas continuará sendo em 2018, e devemos ter um ano onde, vamos dizer, essa diversificação de produtos poderá e deverá ser muito melhor sentida, né? Eu tenho uma última pergunta. A questão de imóveis compactos, como que eles estão se... imóveis pequenos? A última pergunta é sobre os imóveis compactos. Continua tendo uma boa aderência ao lançamento de produtos compactos na cidade de São Paulo, né? Só para relembrar, esse é um processo que se inicia aproximadamente em 2013, né? Com a venda, com o desenvolvimento de produtos compactos, né? Nós chegamos a ter produtos aí de 18 metros quadrados, de 11 metros quadrados, né? Mas continua tendo mercado para lançamento desses produtos, né? Algo em torno de 20% a 25% da tipologia de 2017 ainda será desses produtos, e as vendas desses produtos ainda continuam bastante aderentes. Só lembrando, são produtos onde existe toda uma tecnologia de serviços agregada, são produtos com os pontos de melhor mobilidade na cidade de São Paulo, atendem tanto a necessidade da juventude, quanto atendem a necessidade das pessoas que moram sozinhas, como atendem a necessidade de casais sem filhos, que ainda têm uma vida muito atribulada, ou seja, como o primeiro imóvel, continua sendo uma tipologia, os apartamentos compactos continuam sendo um objeto de desejo dos compradores na cidade de São Paulo. Eu queria agradecer a vocês que acompanharam a nossa divulgação.
dizer que é sempre um prazer estar aqui à frente de vocês, passando os números, podendo responder a pergunta de vocês. Vamos estar no início do ano, no final do mês de janeiro, devemos estar na segunda quinzena de janeiro, devemos estar, como hoje, apresentando o final da pesquisa de novembro, né? Ainda não recebemos a base de dados, mas, repito, estamos acompanhando novembro e dezembro pelos índices antecedentes e tanto em lançamentos quanto em vendas são bastante positivos e estaremos no final de janeiro divulgando a pesquisa de novembro e próximo ao final do mês de fevereiro, começo do mês de março, fazendo o nosso balanço final. Queria desejar a todos que nos assistiram um Feliz Natal e um Ano Novo com muita paz, com muita prosperidade. Muito obrigado pela atenção de vocês.